A revista deste trimestre, Revista Visão Missionária, traz na sua página 57 uma mensagem muito oportuna para nós. Lições de uma moeda perdida. Ela foi escrita pelo pastor Silvio Mecre, da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, Rio de Janeiro. Baseada em Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10, o evangelista Lucas relata no início do capítulo 15 que Jesus foi duramente atacado pelos fariseus e escribas que lhe dirigiram uma crítica ofensiva e muito gratuita, a troco de nada, não é? A resposta de Jesus foi uma resposta criativa, foi uma resposta construtiva e didática. Ele respondeu citando 3 parábolas. As parábolas foram da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho, digamos assim, rebelde, que se rebelou contra o pai. A história do filho que pediu a herança do pai, não é isso? O pai foi embora. O filho, digamos assim, desobediente, não é? E essas 3 parábolas têm o mesmo elemento, segue um padrão de 4 elementos: perda, busca, recuperação e contentamento. Jesus ilustra, assim, o esforço de ir atrás daqueles perdidos até encontrá-los, a sua atitude de perdoar e a sua alegria pelo arrependimento, individualmente. Mas quem estava criticando Jesus? Eram os escribas, os fariseus e os publicanos. E quem eram essas pessoas? Bom, os escribas e fariseus eram praticantes convictos da lei. Eles baseavam a religião deles numa religião completamente legalista, baseada nos méritos humanos, através da lei. Já os publicanos eram os cobradores de impostos, pessoas totalmente odiadas pela população. Eles se colocavam nos lugares estratégicos, em lugares públicos, como as portas das cidades, como nos digamos, seria hoje os aeroportos, né? Mas eles se colocavam nas pontes onde passavam os navios, os botes, os barcos naquele tempo, né? Onde eram os atracadores, onde as pessoas desciam ali para chegar, né? E eles cobravam tarifas sobre a circulação de mercadorias, pessoas e veículos e todas as embarcações. Eles eram odiados. E por serem judeus, eles eram considerados traidores da pátria. Vejam bem quem é que estava condenando Jesus, exatamente os escribas e os fariseus. E por que eles estavam condenando Jesus? Ele diz aqui no capítulo 15, versículo 2 de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele diz assim: esse Jesus recebe pecadores e come com eles. Vejam bem quem é que estavam condenando Jesus por comer e beber com as pessoas, né, que eles consideravam pecadores, sendo eles também grandes pecadores. Os pecadores eram os que não guardavam a lei e sua interpretação farisaica. Era a multidão de pessoas comuns que acompanhavam Jesus. Então Jesus estava sendo condenado porque estava se misturando com aquele povo que não era nem escriba, nem fariseu e nem publicanos. Eram pessoas comuns. Mas o que aborrecia mais os críticos de Jesus era justamente o que mais alegrava o coração de Deus. Deus ama e quer salvar pecadores, somente os pecadores. Ele quer salvar somente aquelas pessoas que se reconhecem perdidos no seu pecado e se arrependem verdadeiramente. E Deus se alegra muito. Os anjos no céu fazem verdadeira festa por aqueles pecadores que se arrependem. Vejam aqui, o que Jesus veio fazer. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, diz assim: Jesus veio justamente para anunciar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos presos, restauração da vista aos cegos
e pôr em liberdade os oprimidos. Jesus quis dizer que Deus nos busca um a um, que nós seremos salvos individualmente, um a um, e para cada salvo haverá uma celebração. Vejam bem, os escribas e fariseus, eles achavam que eles seriam salvos por coletividade, digamos assim, porque eles viviam debaixo da lei. E se todos cumprissem a lei de Moisés, todos seriam salvos. Então, era por um agrupamento, não é isso? A religião deles era uma religião ritual e legalista. Eles acreditavam na lei. Eles não achavam que Deus, que Jesus poderia salvá-los. Simplesmente, se obedecessem à lei, todos estariam salvos, não é isso? Já a parábola da dracma perdida, ele ensina que a nossa salvação é individual, em todas as palavras. Olha bem, em Atos capítulo 2, versículo 38, os apóstolos, não é isso? Aqueles que indagavam sobre quem poderia ser salvo. E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Jesus veio buscar e salvar exatamente aquele que havia perdido. Aqui na nossa edição, na nossa revista, tem um relato de uma mulher que tinha 9 filhos. 8 eram cristãos e um não era cristão, era um perdido. E assim como a moeda, aquela mulher perdeu uma moeda dentro de casa, a dracma perdida, aquela mulher também havia perdido um único filho. E por este filho, perdido dentro de uma família cristã, e por esse único filho, ela orou durante 21 anos para que ele fosse salvo. Ela o fazia porque amava seu filho e sabia que Deus ama os perdidos. Ele ama todos os perdidos, ama a cada perdido em particular. Ele não ama por coletividade, ele ama por cada um. Então, tudo que fizermos, seremos cobrados por aquilo que fazemos perante Deus. Deus conhece cada pessoa, Deus conhece cada sentimento, Deus conhece cada um de nós. Deus conhece o nosso levantar, o nosso andar, o nosso mover. Ele conhece a sua família, conhece a sua vida e conhece os nossos problemas, individualmente. A terceira lição que nós podemos tirar de uma moeda perdida foi que Deus ama cada perdido individualmente. As parábolas de Lucas, capítulo 15, têm algo em comum, alguma coisa que foi perdida. Primeiro, um animal, um objeto e um filho. Bom, nota-se o valor de um só animal. O homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Ele deixou as 100 ovelhas e foi procurar aquela que estava perdida. Aquela que estava perdida era mais importante que as 100 ovelhas que ele estava levando. Uma só moeda. A mulher tinha 10 e perdeu uma. E um só filho. Aquele filho deixou a casa paterna, gastou todos os bens e quando voltou o pai lhe faz uma festa, não é isso? E foi duramente criticado, porque fez uma festa para o filho. E todos eles nós temos a mesma finalização. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Olha só, a intenção de Jesus é mostrar o valor de cada pessoa. No versículo 10, nós podemos literalmente ler assim: há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador, um só, que se arrepende. Bom, vejamos então a moeda perdida. O dracma, um dracma, era o salário de um dia de um trabalhador. Aquela mulher tinha 10 dracmas. Então vejam bem que ela tinha um dinheirinho até regular, né? Para uma mulher pobre era muito dinheiro, não é isso? Representava uma pequena fortuna para aquela mulher, não é isso? Não sei quanto seria hoje esses 10 dracmas, mas sei que era uma fortuna para aquela mulher. E quando Jesus narrou o esforço da mulher para encontrar a moeda perdida,
Jesus estava mostrando que Deus busca um a um. Deus abençoa a cada um individualmente. Deus mandou seu filho morrer por cada pessoa individualmente. Deus conhece a sua vida, conhece onde você mora, conhece onde você trabalha, conhece os nossos problemas, conhece as nossas vitórias, conhece a sua vida totalmente e Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar você, quer abençoar a sua família, quer abençoar a minha família individualmente. Por isso que Ele nos amou tanto, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. A alegria da mulher ao encontrar aquela dracma perdida ultrapassou os limites da sua casa. Veja bem, quando a mulher perdeu a dracma, ela viu que ela tinha perdido aquela dracma que correspondia a um dia de salário, uma pessoa assalariada, digamos assim, um dia de um pedreiro, um dia de uma faxineira, não sei quanto seria hoje, o dia de um pedreiro, né? Talvez uns 200, 250 reais, uma faxineira de 150 reais ou 200, né? Ela acendeu uma lamparina, pegou uma vassoura e faxinou a sua casa até encontrar a dracma perdida. E quando ela encontrou aquela dracma perdida, ela chamou as suas amigas para comemorarem. Tal era a alegria dela, ela compartilhou o seu contentamento. Veja bem, você nunca perdeu nada? Eu já perdi alguma coisa, já procurei muito. Sabe uma coisa que a gente sempre perde, não sei se vocês perdem também, são as tarraxinhas dos brincos, né? Aquela tarraxinha que vem aqui atrás do brinco. Vez por outra eu perco uma tarraxinha daquela, e eu pego uma vassoura, e eu varro a casa, e eu varro o quarto, e procuro até encontrar aquela pecinha pequenininha, mas que faz tanta falta. É assim também com a gente, não é? Deus procura todos, até os menores, até os mais simples, até os mais pecadores, que nós achamos que são mais pecadores, mas perante Deus não existe um pecado grande nem pequeno. Todos são pecadores, não é isso? A alegria daquela mulher ao encontrar a dracma perdida ultrapassou os limites da sua casa a ponto dela chamar as suas vizinhas e compartilhar com elas. Será que a nossa alegria de viver com Jesus tem ultrapassado os limites da nossa casa? Será que a nossa alegria de sermos de Deus, encontrados por Deus, tem alcançado os nossos vizinhos? Será que os nossos vizinhos sabem que nós somos salvos especiais por Deus? Outra pergunta, um questionamento que tem na nossa lição, ele diz assim: será que você também não precisa usar a vassoura para fazer uma faxina no seu interior, para manter a sua candeia, a sua luz acesa e se iluminando a sua casa, iluminar a sua igreja, iluminar o trabalho, o seu local de trabalho, iluminar os seus relacionamentos a fim de alcançar pessoas para o reino de Deus? Será que nós não precisamos também fazer uma faxina no nosso coração e nos alegrarmos e mostrar para as pessoas quem somos, mulheres cristãs em missão? Outro questionamento: de que maneira você pode diligentemente fazer parte do grupo de Deus para buscar os perdidos? Estamos vivendo uma época muito difícil, essa época da pandemia. Eu não sei realmente o que nós perdemos, não sei realmente o que você perdeu. Muitas vezes nós achamos que perdemos, mas Deus também nos dá uma nova saída. Por exemplo, né, nessa pandemia, nós perdemos o direito de ir e vir, perdemos o direito de ir à igreja, perdemos o direito de compartilhar, perdemos o direito de abraçar nossos amigos. É tão estranho, né, você encontrar um amigo de tantos anos e não abraçá-lo, encontrar as pessoas que você não vê há tanto tempo e não poder dar aquele abraço que a gente dava, não é? É muito estranho para nós, eu sinto muito estranho isso, a gente fica assim meio que quadrado, né? Não sabe o que fazer, se abraça, se dá a mão, né? Especialmente se é um parente, amigo, chegado nosso, mas nós temos que buscar maneiras diligentemente para evangelizar as pessoas que nos rodeiam.
Olha só, quantas maneiras nós podemos usar, não é? Através de uma ligação, de um telefone, de uma oração por telefone, eu não sei. Deus é que vai nos mostrar. Vamos fazer uma faxina dentro do nosso coração e procurar aquilo que perdemos, a alegria. Perdemos a alegria de estarmos juntos. Perdemos as oportunidades e tantas outras coisas que eu não sei o que a gente pode ter perdido. Que Deus nos ajude para que possamos valorizar os relacionamentos e as pessoas e viver os valores do reino de Deus. Nós podemos compartilhar, não é? Não sei como, mas Deus está mostrando. Olha, eu nunca tinha preocupado em fazer vídeos para estudos bíblicos, para estudo online. E agora nós temos tantas lives, não é? Temos esses estudos que preparamos com carinho para todas as irmãs que não têm revista, que não podem ir nos cultos presenciais, mas pode assistir nas suas casas. Deus tem recriado, né, na nossa mente coisas que nós não imaginávamos que poderíamos fazer. Vamos aproveitar esse tempo de Deus. Vamos aproveitar essa faxina que vamos dar e vamos nos reinventar. Para também encerrar esse estudo, eu quero lembrar a cada irmã que nós estamos no mês de educação cristã missionária. Nós não podemos ir à igreja, ir na nossa reunião da MCM para entregarmos as nossas ofertas. Mas nós podemos ir ao banco e fazer um depósito, podemos fazer pelo Pix, podemos fazer online, podemos fazer diversas maneiras, pedir uma pessoa para ir no banco, fazer um depósito, uma transferência, ou entregar na sua igreja para a sua coordenadora e enviar para a União Feminina. Temos muitas maneiras. O que nós não podemos deixar passar é essa oportunidade de contribuir para que o IBER e o SEC continuem cumprindo a missão para o qual foram criados, para o qual foram chamados, e que mais pessoas possam estar se preparando para o mais breve possível ir para os campos, fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é levar a mensagem para as pessoas perdidas nas regiões mais remotas, como os radicais, como os missionários, como tantos outros irmãos que estão por aí, pregando, fazendo aquilo que não podemos fazer. Que Deus nos abençoe. Entregue a sua oferta de educação cristã missionária. Faça uma faxina no seu bolso, faça uma faxina no seu coração, faça uma faxina na sua vida. E vamos continuar aguardando o dia que poderemos estar juntas novamente, nos cumprimentando, nos abraçando, não é? Na presença do Senhor. Esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouves e as águas já. É um santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Alma revoltosa, convertida a Deus, deixa o mundo e volta ao Pai de amor. Glória, anjos mil entoam lá.
trouxe e resgatou o pecador. Glória, anjos mil e boa, glória, homens e as tocha, é um santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador. E até o nosso próximo estudo.